Olá, conversando com a Bíblia hoje, eu quero tratar de um assunto relacionado às questões da salvação. O processo da salvação, podemos assim dizer. No processo da salvação, nós temos como base fundamental da doutrina cristã bíblica, que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos salvos por meio de boas obras, mas somos salvos para boas obras, como bem nos adverte lá o texto de Efésios, capítulo 8, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Mas quando nós entramos nas questões da evidência da salvação, nós temos que observar que a Bíblia vai trazer para nós dois elementos que fazem parte do processo da salvação. Que elementos são estes? A confissão e o testemunho. Pois bem, quando lemos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10, a palavra de Deus diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Pois bem, então nós vemos aí que faz parte do processo da salvação a confissão, confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e com o coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Pois bem, mas o que ocorre muitas vezes é que a gente ignora o fato de que quando nós cremos com o coração, esta fé necessariamente ela tem que produzir em nós o que eu estou chamando aqui de o testemunho. Ou seja, se a minha confissão com os lábios do fato de crer e de admitir na minha vida Jesus como Senhor não produzir um testemunho este que me identifique como servo de Cristo, e esta minha confissão não é verdadeira. Ou seja, ela não é bastante suficiente para a evidência da minha salvação. Em termos mais simples, o fato de uma pessoa apenas dizer com os lábios que Jesus é o Senhor, isso não garante que ela é uma pessoa salva por Cristo Jesus. Não garante que essa fé que ela está pronunciando com os lábios seja uma fé verdadeira. O que garante que essa fé é verdadeira e, portanto, suficiente para apossar da graça salvadora de Cristo, ou até melhor explicando, que esta fé foi o suficiente, que essa pessoa de fato apossou da graça salvadora de Cristo, é que essa pessoa tenha agora o testemunho de vida. Por quê? O testemunho é a evidência da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para boas obras, conforme o texto que eu já citei de Efésios, capítulo 2, os versos 8, 9 e 10, diz muito claramente sobre isso. Pela graça somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, baseado nesse texto e tantos outros mais da palavra de Deus, nós podemos dizer que a confissão, como nós vimos aqui no texto de Romanos, é a condição para sermos salvos. Mas a evidência de que somos salvos é o testemunho. Isso é muito importante, porque hoje em dia vejo que muitas vezes é desprezado o testemunho. A gente vê muitas pessoas dizendo que é um crente, em termos simples que nós usamos aí no meio, evangélico religioso, dizendo que é um crente, que agora, às vezes é usado até o termo, agora sou evangélico, mas a gente não vê evidência dessa salvação. Por que não vê evidência? Porque não há testemunho de crente. Não há testemunho de um verdadeiro cidadão do reino de Deus, conforme eu gosto de chamar. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando neste caso é que a confissão, ela deve ser respaldada, ou validada pelo testemunho. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós vemos ali o texto em que diz a respeito da promessa de Jesus sobre aqueles que creem, que nós receberíamos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. Alguém que vive o Evangelho, alguém que vive o morrer para si, alguém que de fato assumiu o compromisso ou envolveu-se compromissadamente com aquilo que Jesus diz: aquilo que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque a palavra testemunho tem a mesma raiz da palavra mártir. Então é aquele que decide viver uma vida de renúncia para Cristo e, talvez melhor, de renúncia para si mesmo e viver para Cristo, e assim sendo, tornar-se um testemunho de Cristo. E é importante que a gente observe essas diferenças que há dentro desse processo de salvação, Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, ou seja, a graça é alcançada por aqueles que crerem em Jesus, mas quando cremos de fato, há de se evidenciar em nós o testemunho de que aquela fé de fato é verdadeira e que aquela salvação obtida pela graça em Cristo Jesus está de fato evidenciada através do testemunho. Às vezes a gente observa de modo superficial fatos como aquele do ladrão que foi salvo lá pregado na cruz ao lado de Jesus no momento da sua morte. O texto nos diz que aquele ladrão olhou para Jesus e ali ele confessou que Jesus era o seu Senhor, A sua forma, o seu jeito, para o momento, Claro que ele não ia usar os costumes, os jargões evangélicos de hoje. Então ele olhou para Jesus e disse: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Então ele confessou que Jesus era o rei e foi salvo. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Ponto final. Não há como nós negarmos que aquele cidadão ali não fosse salvo por Cristo Jesus naquele momento pela sua graça, porque ele evidenciou a sua fé na graça de Cristo. Mas suponhamos que se aquele ladrão tivesse oportunidade de viver mais alguns dias,
e não tivesse nenhuma transformação, continuasse nos seus roubos, nos seus crimes, como ele mesmo confessa, né? Que ele era um criminoso, poderíamos dizer que aquela pessoa foi salva por Cristo Jesus? Claro que não. A salvação dele, se ele tivesse oportunidade de continuar a viver, ela teria que ser evidenciada pelo testemunho. Então é dessa questão que eu estou falando. Parece que hoje em dia nós estamos vendo no meio evangélico uma ênfase à confissão e um desprezo ao testemunho, né? Nós não somos salvos, volto a repetir, pelas obras, mas para boas obras. O que evidenciam a nossa salvação é o testemunho. Portanto, nós temos que tomar cuidado para não ir nem para a direita nem para a esquerda, né? Seria trágico a gente achar que para ser salvo a gente precisa fazer alguma coisa, né? Ou, né, colocar ou atribuir alguma obra no processo da salvação, como alguns erroneamente entendem, né? Não. Pela graça somos salvos, isso não vem de vós, não vem por obras para que ninguém se glorie, porque seria vanglória, porque as nossas obras não passam de nossas responsabilidades, não teria condição de pagar pelos nossos pecados. Por isso a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, né? Então atribuir obras, olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não será salvo, também é um equívoco. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o próprio Senhor Jesus deixa bem claro que essa salvação pela graça, ela tem que estar evidenciada pelo testemunho. Olha o que Jesus diz no capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Jesus deixa muito claro que não basta a confissão, tem que haver o testemunho para evidência da salvação, para comprovação da salvação. Jesus diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Anoma, no original, né? Que é não lei, que é alguém que vive fora da lei, alguém que vive fora dos princípios de Deus. Então Jesus deixa muito claro aqui que não basta dizer Senhor, Senhor, não basta apenas confessar, tem que haver evidência de salvação nesta confissão. É o que Jesus está falando. Eu creio que é um assunto muito importante para os dias de hoje. Nós temos visto aí, né, muitos caminhar simplesmente para esse sentido. Agora sou crente, agora digo Senhor, Senhor, mas continua na prática da iniquidade. Isso é uma evidência de que não houve ainda salvação. E a evidência de que há salvação é que nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo, ou seja, viver conforme Ele viveu, concordar com o que Ele diz, com o que Ele é, e viver uma vida como discípulos do Senhor Jesus. Então é importante a gente fazer, né, essa diferenciação desses dois fatos dentro do processo da salvação. Com a boca eu confesso, mas na vida eu testemunho que Jesus Cristo de fato é o meu Senhor. Porque nem todos que confessam com a boca, diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus, ou seja, as pessoas que têm testemunho cristão. Esta é a conversa com a Bíblia de hoje e eu aguardo você para outros encontros deste Conversando com a Bíblia.